Amados, esse é um culto um pouquinho diferente daquele que você sempre assiste, porque eu quero dividir o meu tempo com alguns irmãos. Neste culto, só como irmão, vai valer a pena o tempo que a gente vai investir com esse querido irmão. No primeiro culto, às 17 horas, nós multiplicamos o tempo e dividimos com 4 queridos irmãos, e foi maravilhoso ouvir deles o que Deus tem feito. E eu quero compartilhar com eles aqui. O Edson e a Edna estão ali, daqui a pouquinho eu vou chamá-lo, e vamos começar com a introdução do tema que a gente quer compartilhar com a igreja nesta noite. Eu quero dizer, amada igreja, de que esse tema está à disposição sua no site da igreja, e será objeto de compartilhamento, não será estudo não, nas células, durante essa semana, e quem sabe nas próximas. Eu não sei quando esse estudo vai chegar na sua célula, mas é para que lá você tenha a oportunidade de compartilhar o que aqui será pregado para o seu coração, comunicado, ministrado ao seu coração. É um tema, não estou dizendo que eu estou enganado, mas é uma expressão de reflexão do seguinte termo: eu posso estar enganado. Eu pedi ao Espírito Santo de Deus que me desse uma introdução antes de começarmos essa palavra. E o Senhor me deu a seguinte palavra para o seu coração. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça, fechasse os seus olhos. Esta é a introdução dessa mensagem. Se você não fizer isso, amados, você vai perder a introdução dessa palavra. Talvez vai impedir algo que vai começar agora na sua vida e que vai se estender durante esta palavra. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, não olhe para mim. Se a câmera filmar você, você está em posição com o Senhor agora. E o Espírito Santo de Deus mandou dizer a você, e quando eu falo Espírito Santo, é a trindade de Deus em unidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, para dizer: diga-me, igreja, diga a cada irmãozinho, cada irmãzinha, que você é precioso para mim, você é preciosa para mim, que eu preparei nesta noite uma palavra muito especial para o seu coração, porque eu amo você, eu me deleito com você, e eu quero trazer nesta noite o melhor para a sua vida. Eu quero que você entenda o propósito que eu tenho para a sua vida. Eu quero que você entenda que o Espírito Santo de Deus está revelando coisas nesta noite, que pode mudar a direção da sua vida, e caso esteja algo de engano no seu coração. Deus está dizendo para você, igreja, Deus está dizendo para você, que você é a menina dos olhos de Deus, e que você é especial para Ele, e que Ele deleita-se estar com você nesta noite. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. O texto que está aí na tela, eu vou ler, você pode acompanhar a leitura, no outro culto todos leram junto, mas a minha leitura foi muito rápida, e não houve uma unidade na leitura, mas você acompanha aí, eu vou ler muito rápido, bem devagar mesmo, frase por frase, e para você entender onde a gente quer chegar nesta noite. Eu posso estar enganado. Diz o seguinte, Marcos 10, 17 e 22. Eu poderia trazer outros textos, ou outros episódios que aconteceram na Bíblia, até na minha própria vida, mas esse texto muito propício para a gente começar a entender o propósito de Deus para esta noite. Diz assim o texto: quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta mais uma coisa para você fazer. Vá, vende tudo que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas nos céus. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara
e porque era muito rico, foi embora triste. Amados, como pai que sou, e tem muitos pais aqui, meus filhos já estão casados, mas imagine você com uma filha, que você prepara para a vida, uma filha amada, aquela princesinha da casa, e você ora: Senhor, prepara aí um homem qualificado para ser o marido do meu genro, o marido da minha filhinha, o meu genro. Eu quero uma pessoa qualificada, porque eu estou qualificando a minha filha. De repente chega um rapaz como esse, todo cheio de qualidades, preenchendo todos esses requisitos, o homem honesto, trabalhador, responsável, honra os pais, o pai e a mãe, e por cima cheio da grana. Opa, está tudo certo, esse homem caiu do céu, é esse que eu tenho orado. E você, achando que está tudo certo, resolve dar a sua filha em casamento, faz aquela festa bonita, e algum tempo depois, você percebe que essa pessoa tem algo esquisito. É um avarento, ama demais o dinheiro, não compra nem uma sandalinha para a esposa, não leva nem o seu dinheiro para o banco, põe no colchão para ninguém roubar, não é um dizimista, não coopera com a obra missionária. Aí aquele pai: mas como eu fui enganado? E a gente não sabe, a gente analisa e vê o currículo da pessoa pela aparência, por alguns fatos que aparecem como qualificados, mas Jesus conhece o coração. Jesus conhece a fundo quem eu sou, quem você é, as suas qualidades, as suas deficiências, o que Ele quer dizer para você nesta noite. Meu filho amado, eu quero te falar que nesta área, faça uma revisão, faça uma reflexão, que é o engano do seu coração. Eu não sei se há alguma área, ou se você está plenamente qualificado, e Jesus está dizendo: glória a Deus, e você vai sair daqui num carrancudo, com a cara feia, mas vai sair triste e feliz, porque Jesus aprovou a sua vida em todos os aspectos. Mas nem sempre é assim. Nós queremos que você pense sobre isso. O engano é uma das experiências mais frustrantes da vida, mas não é o fim. Ontem, ouvindo uma reportagem de um seminário ou de um congresso que está acontecendo no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, em que, tirando lições do fracasso, e lá, ouvindo alguns depoimentos, eles disseram: fracasso não é o fim, o fracasso dá oportunidade para começar, pode ser fazer a mesma coisa, de uma maneira diferente, aprendendo com os erros e alcançar um sucesso lá na frente. Então nem o fracasso é desperdiçado lá fora. Ele falou assim: lá nos Estados Unidos tem banqueiros que perguntam, quando alguém vai emprestar um dinheiro, o gerente pergunta para aquela pessoa, para aquele cliente: você já fracassou alguma vez? Quem sabe ele tem até fracassado algumas vezes, ele, para não perder a grana e a oportunidade, ele fala: nunca fracassei. Sabe o que o gerente diz? Você não serve, porque o marinheiro de primeira viagem tem grande chance de fracassar e eu não receber o dinheiro. Isso é interessante, porque no meio nosso cristão, no dia a dia, nós estamos entregando os pontos. Cantamos aqui, no outro culto, uma música que eu achei que fosse novamente entoada sobre: eu vou até o fim, dizendo que a minha consequência errada não é o fim, é o começo. E esta palavra é para abençoar a sua vida, amado. A igreja de Jesus, em todos os aspectos da nossa vida. Todos nós que estamos aqui, não há nenhuma exceção, viu, amado? A não ser que você seja anjo, não foi nascido de mulher, não foi concebido de um homem ou de uma mulher. Todos nós fomos, então você está incluído aí. Todos nós que estamos aqui somos descendentes de pais enganados. Está aí o texto. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente o que, amados? Enganou, e eu comi. Primeiro casal do Ed, que tinha tudo para não ter nenhuma frustração, nenhum tipo de engano. Mas está aqui: me enganou, eu comi. Então nós hoje sofremos todas as consequências daquele ato. Então nós somos descendentes de pais enganados. Talvez eu, como filho,
Em algumas áreas eu fui enganado da maneira como meu pai me conduziu, porque ele foi enganado pelo seu pai, e assim por diante. Meus filhos hoje, em algumas áreas, estão vivendo um determinado engano, porque eu reproduzi neles este engano. Nós somos assim geração de pais enganados. O que diz o engano no nosso dicionário? Erro em que se cai por descuido. A gente pode estar sempre escorregando em algum lugar, em algum momento, ou por astúcia de outro. E quem é o maior astuto que persegue a gente 24 horas nas encruzilhadas, fazendo laço, fazendo artimanha? Quem é, amados? Satanás. Foi isso que Eva e Adão caíram. Então este astuto, ele está à espreita, onde a gente pensa que ele não está, onde a gente está seguro de que está fazendo. É uma ilusão, é um equívoco. Este é o resumo da palavra engano. Quem pode entender o coração do humano? Não há nada que engane tanto como ele, porque ele está doente demais para ser curado. Esse é o nosso coração. Outra versão diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem conhecerá? Esse pode ser o estado do seu coração neste momento. Como saber se estou enganado em alguma área da minha vida? A gente vai dar aqui 4 possibilidades, e que você vai olhar, analisar. O Espírito Santo de Deus vai tocando em alguma dessas áreas, e você na célula vai ter oportunidade de compartilhar com mais detalhe, abrindo o seu coração, né, para receber do Senhor. Mas antes de falar sobre esse primeiro tópico, me faltou isso aí, passou de rápido. Qual é menos frustrante para você? Está perdido ou está enganado? Pensa um pouquinho aí, qual é menos frustrante para você? Está perdido na vida, desfocado da verdadeira identidade e reencontrar o caminho. Quantos aqui reencontraram o caminho? Foram abençoados, receberam uma orientação na vida, encontraram o caminho certo, ou realiaram a vida em algumas áreas da sua vida. Ou 2, estar enganado, mas convicto que está no caminho certo. Esse é o engano dos enganos. É a convicção de ficar certo e estar enganado. E ao final da linha, o resultado é o mais frustrante possível. E muitas vezes nem tem condições mais de reaver, porque o engano foi tão grande, tomou conta do coração, da mente a vida inteira, e chegou ao final enganado. E amados, isso é tão sério, que serve até para nós como igreja, serve até para nós como os líderes e pastores, todos nós crentes, porque Jesus, lá em Mateus 25, ele fala assim: eu não te conheço, mas Senhor, eu fiz isso, tantas coisas aconteceram, usei o teu nome, trabalhei para o Senhor, muitas coisas foram realizadas, e Jesus disse: você foi enganado, não te conheço, você não fez parte do meu time. Que engano, né? Chegar no fim da linha e ser surpreendido com esta palavra de Jesus. Quem pode entender o coração? Já li, vou ler novamente. Humano, não há nada que engane tanto como ele está, porque ele está doente e demais para ser curado. Em outra tradução está aí: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Esse é o momento para você pensar um pouquinho sobre isso, sobre o seu coração. Como saber se estou sendo enganado em alguma área da vida? A gente vai passar aqui algumas dicas para que você reflita sobre elas, algum teste para
você fazendo no seu coração? E o primeiro está aí. Cheque os seus atos com a sua consciência. E é um teste fácil, prático para a gente fazer agora, amados. Como é que eu vou testar a minha consciência? O que faço em oculto? O que eu estou fazendo durante a semana, a minha esposa não vê, o meu esposo não vê, o meu patrão não vê, enfim, o que eu faço em oculto, debaixo dos panos, como dizem, ser trazido a público, para a luz, traz ou trará algum tipo de constrangimento para si ou para os outros? Esse é o grande teste. Só você pode fazer. Ninguém mais pode fazer em seu lugar. É o teste da consciência. Se o que eu faço, trazido à luz, vai constranger o meu coração, eu vou me sentir envergonhado, eu vou me sentir culpado, eu vou constranger alguém. O segundo teste, cheque os seus atos à luz da palavra de Deus. E esse texto aí está muito claro para você, amados. Se eu der atenção a todos os teus mandamentos, não passarei o quê? Vergonha. É impossível, se eu dar atenção a todos os mandamentos do Senhor, checar os meus atos à luz da palavra de Deus, passar por este tipo de sentimento de vergonha. E em tradução diz confundido. Há um texto bíblico que diz: o meu filho jamais será confundido. Esse é um teste importante. Nós temos em nossas casas tantas Bíblias, tantas versões, tantos comentários, mas onde elas estão? Que lugar ela está ocupando no nosso tempo, na nossa vida? O ponto número 1, amados, do discipulado 1 a 1, é que o discipulador, além de fazer a sua própria tarefa de casa, o seu tempo a sós com Deus, ele vai reproduzir este modelo na vida do seu discípulo. E a pergunta número 1 é: como é que está o seu tempo com Deus? Como está a sua vida de oração, a sua vida de leitura, de busca da palavra de Deus? Como eu falei que a gente toma banho no rio, logo em seguida vai tomar naquele mesmo rio, não é o mesmo rio, outra água. Você pode ler a sua Bíblia 100 vezes, mas cada vez que você passar por cada texto, por cada leitura, é uma água nova, é uma renovação para o seu coração, é algo revelador, novo para a sua vida. O meu alvo é chegar a 100 vezes a leitura da Bíblia. Já estou na 61ª. Cada vez que eu estou lendo a minha Bíblia, não é a mesma leitura, não é a mesma água, não é o mesmo entendimento. É impressionante. Ela se renova a cada dia. Ela traz luz, coisas novas para o problema de hoje. E muitas vezes nós ficamos apenas recordando o que Deus fez com Davi, com Sansão, com Moisés. Eles passaram pela prova de fogo. Nós estamos passando a nossa prova de fogo hoje. Pelas águas, entrando nas covas dos leões. Tudo isso a gente está passando. Mas a palavra de Deus se renova a cada dia. E nos traz inspiração, renovo e uma direção nova para aquela situação. Teste os seus atos com a palavra de Deus. O terceiro, cheque os seus atos com as pessoas que têm responsabilidade ou compartilha a vida com você. Deus me deu a oportunidade de pregar aqui na primeira semana de janeiro deste ano. Eu pedi ao Senhor, que estávamos começando a caminhada do discipulado, eu disse: Senhor Deus, como eu devo ser um discípulo que te agrada, um discípulo que o Senhor quer que eu transmita para os discípulos que caminharão comigo? Qual é o modelo? E aqueles que estavam aqui se lembram que eu fiz um acróstico da palavra discípulo, em que cada palavra tinha um significado
para a minha vida, eu compartilhei com a igreja. O D, por exemplo, o primeiro discípulo é dependência de Deus. A outra letrinha do discípulo é I, instruído na palavra de Deus. S, sacrifício vivo, sacrifício de cruz. O C, compartilhar a vida com as pessoas. E o ano se passou rapidamente, já estamos no final de novembro. E quem esteve aqui no culto 17 horas, nós tivemos a grata alegria de ouvir 2 homens de Deus, recém-convertidos praticamente. E neste ano nós compartilhamos, eu e minha esposa, a vida toda semana, como discípulo, na vida desses queridos. Eles já são líderes de células, as células estão se multiplicando, e eles estão pastoreando vidas. Funciona. Compartilhar a vida, investir em novos discípulos, outra coisa que Deus me falou para ser o meu discípulo, tem que investir em novos discípulos. O Alfredo e o Carlos, e Deus já tem me dado outros homens, outras mulheres para minha esposa, para a gente investir em novos discípulos. É compartilhar a vida. E aí estão alguns dos exemplos que a gente pode compartilhar com muitas pessoas mais próximas de nós. Os pais, por exemplo. Quando Deus diz, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Isso quer dizer que, como filho, eu devo compartilhar a minha vida com os meus pais sempre. Já estou com 64 anos, completei ontem, 37 anos bem casados. Os meus pais, 87, 81 anos. Eu compartilho a vida com eles todos os dias. E é delicioso. Eu faço até coisas que eu não gosto. Meu pai gosta muito de jogar dominó. A única coisa que ele está fazendo agora no momento. Eu dedico 1 hora de discipulado, brincando de dominó com meu pai. É compartilhar a vida em todos os aspectos. Com a esposa, com o marido, cônjuges que não oram juntos, não compartilham juntos, tem alguma coisa errada neste relacionamento, não compartilham as dificuldades, as lutas. Pastor, o líder de célula, que eu prefiro chamar de pastor de célula, o discipulador, abrir o coração, ser transparente. Está muito gostoso o meu caminhar com os meus 6 homens, discípulos de Jesus que caminham conosco. Eles já abriram áreas, e eu também, áreas que normalmente não se abria em outro momento, em outro lugar. Chefe, colega de trabalho, o vizinho, são pessoas próximas, que a gente pode compartilhar a vida. O quarto, cheque os seus atos com testemunhos de outras pessoas. Os testemunhos que nós ouvimos aqui no curso 17 horas, amados, foi tão abençoadores, os testemunhos que ajudou muita gente, muitas pessoas, muitos irmãos a entender as suas frustrações, os seus dilemas. Testemunhos. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir um testemunho 3 em 1. Pastor Edson, daqui a pouquinho vai chegar, estou dividindo com muito prazer o meu tempo com ele. Possíveis enganos. Engano pensar que está agindo no Espírito, quando na verdade a carne é que está operando. A carne nunca se arrepende. A carne nunca se arrepende, porque por isso que Jesus fala, crucifica isso na cruz. A carne tem que estar presa na cruz, porque ela nunca se arrepende, por achar que ela está sempre certa. Entre briguinhas de marido e esposa, e aquilo vai aumentando, sabe por que muitas vezes acontece? É porque a carne está operando, e ninguém quer dar braço a torcer, ninguém se arrepende. Eu estou certo, eu também estou, carne brigando com carne. A carne conjuga o verbo na primeira pessoa do singular.
para oferir uma qualidade que ela acha que tem. Eu sou o que sou, eu sou o mais inteligente, eu faço isso porque eu sou. Então, conjuga desta forma. Quando ele vai conjugar o verbo para o outro, ele conjuga na segunda pessoa. Tu és um desqualificado, tu és um fracassado, e assim vai. É isso que a carne atua. E como a gente vai separar no dia a dia, no cotidiano, no prático do dia a dia, que a carne está funcionando ou não? Eu tenho compartilhado com os nossos discípulos e na célula, vocês façam um diário de pequenas coisas e grandes coisas do dia, e vejam o que vocês fizeram à noite, façam um balanço rápido da vida. Onde foi carne, põe em vermelho. Onde foi espírito, põe em azul. E vocês vão ver quanta letrinha vermelha vai ter. E o que você vai pensar? Essa carne está agindo na minha vida, ela não está crucificada na cruz. Qual a sua percepção para discernir em tempo real? Agora, quando você comete um delito, a carne não funcionou, opa, a consciência bateu, tem coisa errada aqui, a luzinha acendeu. Se está agindo no espírito ou agindo na carne, é o diáriozinho, é a vigilância sobre coisas importantes da nossa vida que a carne quer intrometer. Vem cá, meu querido irmão Edson, pastor Edson. Ele já recebeu essa tarefa, já alguns dias atrás nós oramos, e Deus vai usar para falar sobre esses 3 pontos. Primeiro ponto, está aí: engano pensar que o Espírito Santo não fala de forma pessoal na vida de todo cristão. Ouça o depoimento, o testemunho desse querido irmão. O outro testemunho que ele vai dar, 3 em 1. Engano pensar que ser um religioso praticante é garantia que está salvo. Religioso praticante. É engano pensar que fazendo isso está salvo. Ele teve a sua própria experiência. Eu digo, Edson, compartilha com a igreja. Engano pensar que se eu pagar todos os impostos, ele é empresário. Teve experiência dos 2 lados, e agora a última experiência atual, que vai ser até o fim, com a graça de Deus. O seu testemunho é para abençoar a sua vida, que é empresário, microempresário, que Deus vai te abençoar para abrir sua própria empresa. É engano pensar que se eu pagar todos os impostos, a minha empresa vai à falência. Esse querido irmão vai compartilhar, e eu sei que Deus vai usar a vida dele para abençoar a minha e a sua vida nessas 3 áreas de forma muito especial, e o que Deus colocar no seu coração. Amém. A paz do Senhor, irmão. Eu estou ficando cabeça branca, porque faz 14 anos que eu ando com ele, com o Arão, e aí já está passando para mim, né? Mas é com muita alegria que eu quero falar dessas 3 áreas, porque eu vivi. Não estou falando uma coisa que ouvi, eu vivi. E eu nasci num lar cristão, e as pessoas iam falar, o Espírito Santo fala. Ele falou, nunca falou comigo. Então eu não acreditava que o Espírito Santo falava. E eu fui fazer um seminário, que era o Veredas Antigas, e o meu amigo Arão tinha um problema, estava lá, um problemazinho. Eu falei assim, Arão, tem um seminário aí, eu acho que vai resolver o problema de você, porque já está pago, você vai lá comigo e nós vamos resolver isso aí e tal, Deus vai falar com você. E o Arão falou, então vamos. E nós fomos fazer o seminário Veredas Antigas, há 14 anos atrás. Mas foi bom para a vida dele. Mas foi aquele momento que Deus tirou as vendas dos meus olhos. Eu era um homem que corria 24 horas, era pouco para mim. Corria atrás de construir grandes patrimônios, porque eu achava que a minha família precisava eu deixar todo mundo bem. Um grande engano. E
naquele momento que eu estava no seminário, uma das últimas partes, porque eu sempre falo, por que o Espírito Santo não fala conosco? Porque nós fazemos a nossa oração, nós fazemos nossos pedidos, nossos agradecimentos, e nós, amém, e vaza. Como que ele vai falar com você? Como que ele vai falar com você? Se você já falou, só você falou e não ouviu o outro lado. Mas se você esperar e ficar quietinho, pedindo que ele fale com você, ele vai falar com você. Pode ter certeza disso. Se você tiver com o seu coração aberto e com sinceridade, ele vai falar com você. E foi isso que aconteceu. Porque o seminário tem momentos que você fica quietinho e pedindo, o Espírito Santo fala comigo. E deram essa oportunidade para mim, porque eu via 24 horas no ar, sempre pensando nos negócios, e naquele dia foi o meu dia. E eu pedi, eu até nem ia falar nada, mas o facilitador falou para mim, Edson, você não tem, todo mundo já falou, você não falou nada. E eu achava que eu era o cara. Eu tinha a melhor família, estava dando tudo que eles queriam para andar da melhor forma possível. E nesse momento ele falou, então você fala com Deus e pergunta para Deus. Eu agradeci a Deus e perguntei, o senhor quer falar comigo? Tem alguma coisa para falar comigo? E nesse momento o Espírito Santo falou comigo. E aí caiu as vendas dos olhos. Em 49 anos, meu irmão, nunca tinha chorado. Eu era um homem frio, calculista, ditador, e nesse momento eu comecei a chorar. Chorei muito. E nessa hora eu perguntei outra coisa, o que ele pensava de mim, o que ele queria que eu fizesse, e ele me disse pela segunda vez, você vai ter um grande ministério. Um homem que vivia 24 horas no ar. Eu podia estar em qualquer lugar do Brasil. Eu viajava muito. Eu, quando fosse sábado, eu vinha para casa, porque domingo eu tinha que trazer minha família para a igreja. Tinha que estar tudo bonitinho ali, tudo sentadinho perto de mim, tudo em ordem, mas por ordem. Todo mundo que via a minha família na igreja falava assim, que família bonita, que casal bonito, com os filhos bonitos, 4 filhos. Mas porque estava ali, porque era uma ordem minha. E eu veio estar ouvindo a pregação com a caderneta, anotando o que eu ia fazer segunda-feira, que tinha os negócios para realizar. De corpo presente. Mente. Um grande engano. Se eu tivesse morrido, meu irmão, eu ia para o inferno. Eu era religioso. Eu estava na igreja, porque eu fui educado que eu tinha que levar meus filhos para a igreja, minha família, porque meu pai sempre fez isso comigo. Quando eu saí daquele seminário, fui para casa, telefonei para os filhos, falaram, vão para casa, já tinha uma filha casada, genro, tem uma filha de criação, todo mundo para casa, que eu preciso falar com vocês. Chegaram primeiro que eu, porque sabia que uma ordem minha tinha que ser urgente. E ali eu sentei e falei para eles, filhos, eu quero que vocês agora podem falar tudo o que vocês quiserem. Eu estou preparado. O que eu já fiz que está em... Joguei lixo no seu coração, quero que vocês podem abrir o jogo. Meu irmão começou 7h30 da noite, terminou 3 da manhã. Aí eu falei, a esposa deixa para depois, porque a esposa, senão vai passar 3, 4 dias. Depois não vamos com calma. Foi uma bênção. Ali eu dei a oportunidade para eles abrir o coração e eu pedi perdão, não justifiquei, pedi perdão e abençoei filho por filho. Abraçava e beijava, porque eu não beijava meus filhos, que eu tinha uma síndrome de beijo. Um grande engano. Muitas vezes nós estamos na igreja para marcar ponto. É um momento de refletir. Falei ser religioso
como já respondi as duas perguntas, é uma realidade. Muitas vezes nós estamos sendo religiosos. Ah, você é da onde? Ah, da Primeira Batista. Não, eu sou cristão. Eu tenho que ser modelo de Cristo. Eu sou um cristão, não frequento uma igreja. Que a placa vai ser, a menos que nós vamos ver lá no céu. Não vai ter placa. Mas nós temos que estar frequentando uma igreja, porque é onde nós recebemos o alimento espiritual, o alimento da palavra. Aí caiu toda a ficha, caiu toda a venda dos meus olhos. Aí eu falei para meu filho, eles trabalhavam comigo, falei, e agora? Eu sou um cristão, como que eu vou fazer com a empresa? Eu só nego imposto, eu tenho feito coisa errada, como que faz? Mas falei, vou tomar uma atitude, manda fechar, vamos fechar. Eu tinha 100 funcionários, e fazendas, aí tinha a empresa, eu falei, fecha, tinha uma loja de confecção italiana, falei, fecha tudo. Aí todo mundo falou, o Edson ficou louco. Ficou louco. Falei, fecha, que eu vou ver o que vai fazer. E nesse interim, quando eu fechei, meu filho foi para Pompeia e trabalhou naquela empresa Jacto Empreendimento Agrícola, que é do Jorge Nishimura, que hoje é nosso amigo, e ele foi lá, trabalhou lá, e de lá ele ligou para mim, pai, porque aí eu falei para ele, para ser cristão, não posso ser comerciante, porque o que já ensinaram para nós? Que pagar imposto você quebra. Grande engano. Grande engano. E aí meu filho falou, pai, esse povo daqui paga tudo certinho, não só nega nada, e uma potência os homens, realmente, eles são uma potência. Ah, falei, então vou reabrir a empresa de novo. Mas nisso já tinha zerado tudo, mandado todo mundo embora, sem funcionários, acertei tudo, tal. Aí começamos a fazer condomínio fechado. E aí eu chamei os filhos e falei, olha, a partir de hoje, 100%. Vamos atrás de contador. Passei pelo menos uns 5. Falei, você vai quebrar. Você vai quebrar. Eu falei, olha, eu não vim aqui para saber se eu vou quebrar. Eu quero cumprir a palavra de Deus. Se ela fala que é dar de César, o que é de César, o que é de Deus, é de Deus. E eu, no tempo religioso, eu nunca deixei de dar meu dízimo. Toda a vida fui fiel, sempre ajudei as igrejas, fazendo templo para a igreja, sempre fazia isso, mas era religioso. E aí achei uma pessoa que falou assim, Edson, eu faço a escrita 100%, mas é o dobro do preço. Eu falei, eu quero, vamos experimentar. Falei para Deus, antes eu administrava o que era meu, hoje eu quero administrar o que é do Senhor. Mudei a estratégia. Eu vou administrar agora o que é do Senhor. De primeiro o dinheiro me administrava. Como isso? Quando você tem dívida, o dinheiro que te administra. Quando você faz todas as coisas que você começa a pensar como que você deve pagar, aquilo que você já está com ele está administrando, o dinheiro está te administrando. Mas quando você começa a mudar a história, você começa a comprar vista, fazer as coisas tudo certo, você administra o dinheiro. Essa é a grande diferença. E começamos a colocar em prática. Levei uns 3 anos, 4 anos para pôr a casa em ordem. Hoje nós temos uns 4 anos, mais ou menos, que a gente vem fazendo esses empreendimentos e tem dado certo. Não tenho. Se tiver algum fiscal da Receita, pode ir na minha empresa. Pode ir na minha empresa. Se tiver errado, porque pode ser que o contador esteja errado, mas se tiver errado, eu acerto. Não tem problema. Porque eu quero fazer o certo. Eu quero agradar a Deus.
Meus irmãos, se eu não tomasse aquela atitude, aquele dia, há 14 anos atrás, eu não teria mais família. Não teria mais família. Eu não sei, a minha esposa, quem sabe, ainda estava comigo, porque eu tinha mandado várias vezes ela embora, mas nunca quis ir. No dia que eu falei assim, não, você não vai, eu vou. Entrei no carro para sair, ela pulou no outro lado. Falou assim, não, eu vou com você. Falei, não tem jeito. Foi desse jeito. Então, eu vi uma vida eu dormia muito pouco. Viajava muito. Virava noite. Tinha vez que virava 2, 3 noites trabalhando. Não é que você não tem que ter, Deus vai te dar. E se não der, você vai viver feliz. Só administrar o que que Deus te deu. Se você administrar o que Deus te deu, você vai viver feliz, meu irmão. Não precisa falar que eu preciso ter 10 carros, que eu preciso ter não sei o que fazendo. Você não vai levar. Você não vai levar. E você vai deixar uma baita confusão ainda para filhos. Se não for homens e mulheres de Deus. E aquele dia eu tomei uma atitude, irmão. Vou investir na minha família. Chamei todos eles e falei, filho e filhas, e genro. Que Deus me deu 2 genros maravilhosos, bonitos, e 2 noras bonitas e maravilhosas. E 7 netos, né? Uma benção. Então, falei, eu quero viver, um dia falei para ele, eu quero viver 700, 800 anos. Mas como assim, Edson? Porque eu quero que minha geração lembre do preço que eu tenho pagado, para que isso seja real na vida deles, e possa falar, meu avô conseguiu, direcionou a vida dele nessa área, e eu quero também, e quero que meus netos, minha geração, continue vivendo aquilo que eu estou vivendo. Jeremias 58, 12, é um versículo que vale a pena a gente ler. Não sei se vai passar no telão. Tá. Igreja, vamos ler junto? Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brecha e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. É uma realidade. Quando você consegue pedir a Deus para mudar o quadro da história da sua família, Deus vai colocando em ordem a sua casa. Por isso que aquele versículo fala, quando você aceita Jesus, o que acontece? A sua casa se virá ao Senhor. Hoje eu posso falar, a minha casa está servindo o Senhor. A minha família está servindo o Senhor. Eu até quero chamar para vocês conhecer a minha família, que está aumentando muito, porque eu falo para meus filhos, produza mesmo, aumenta mesmo. Quero que vocês tenham filho, porque são homens e mulheres de Deus, para amanhã ajudar a mudar essa nação. Não é fácil, né? Aí agora hoje eu tenho tempo, eu deito na rede, ponho os netos em cima e vão brincar de nave espacial. Mas por quê? Hoje eu tenho tempo. E a empresa continua bombando, sem precisar o Edson ficar se preocupando com isso, porque hoje estou administrando o que é dele. Olha que bênção. Não é a bênção? Mas não era para ser assim, meu irmão. Não era para ser assim. Se Deus não tivesse me tocado, me tirado as vendas dos olhos. Eu louvo a Deus, porque o nosso Deus vale a pena nós seguirmos e colocar em prática aquilo que o manual fala para nós. Por isso que eu falei, eu estou falando e estou mostrando, a minha família, muitos conhecem, pessoas que têm transação com a empresa que eu tenho, eles sabem disso, eu falo, porque eles sabem como que procede da nossa empresa. Amém?
Obrigado, amados, que bênção, ainda está registrado. Amados, não vale a pena ouvir esse testemunho? Não é um triste testemunho. Não é alguém chegando e diz, olha, acabou meu casamento, tive que enfrentar o divórcio, meus filhos saíram de casa, estamos com a nossa vida arruinada. Não, Deus, pela sua providência e maravilhosa graça, tocou no coração desse querido pastor Edson, e aí está o resultado da vida que está alicerçada, não no engano, na verdade do Senhor. O Edson é um pastorzão com a Edna, que eles multiplicam a célula 2 vezes por ano. Quando multiplica, já está cheio para multiplicar de novo. Deus abençoa a sua empresa, abençoa a sua família e abençoa o seu ministério. Volta, amados, aquela anterior. Nós ouvimos no culto das 17 horas, engano pensar que a minha velha vida impede viver a plenitude da nova vida em Cristo Jesus. Tem pessoas, amados irmãos, crentes em Jesus, presos à velha vida, e estão empacados na vida, não querem viver, experimentar o novo que Deus tem para a sua vida. Eu quero encorajar você a pensar para frente, no coração de uma nova criatura, e Deus tem algo maravilhoso para plantar e semear através da sua vida. Tivemos outro testemunho, o irmão Carlos, crente relativamente novo, 4 anos de convertidos, trouxe uma bagagem muito dura do velho homem. A empresa teve que quebrar, ele começou uma nova empresa, agora nos padrões de Deus. Isso está sendo lido na vida dele. E ele falou assim, eu não tenho condições de pastorear uma célula, a minha vida ainda traz muitos resquícios, muita bagagem do velho homem. Eu digo, vai abandonando todo dia, vai assumindo a natureza do novo homem, de um novo ser, e você vai começar a produzir os frutos. O irmão Carlos já multiplicou a célula 2 vezes neste ano. Aí está um dos líderes da célula que foi multiplicada recentemente, o irmão Carlos deu testemunho aqui, que ele dizia o seguinte, é engano pensar que o meu jeito de ser não se encaixa para ser um pastor de célula. Ele sempre dizia, eu sou japonês, sou tímido, o meu jeito de ser, eu sou muito bravo, não vai dar para ser líder de célula, enfim, ele sempre colocava obstáculo. Eu disse, meu querido irmão, vamos caminhar junto. A nova natureza em Cristo vai te fazer um pastor de célula, vai te fazer um homem próspero e abençoado. E ele tem sido isso, quase que pregou aqui no culto das 5, um homem que disse que não tinha condições nem de fazer uma oração. Tivemos outro depoimento, amados, de uma irmã, não estava nesse sermão, mas nós tivemos a célula essa semana, nós compartilhamos esse estudo, e essa irmã Aline, e ela compartilhou e colocou no Facebook essa semana, me entristeceu meu coração, o que ela disse aí, mas ela deu testemunho aqui, a minha vida não é mais aquela. Olha o que está escrito aí. No período em que eu estive afastada da PIB, o inimigo plantou em meu coração que eu estava fazendo a coisa certa, afastado de Deus e da igreja, que a igreja só me usou, está entre aspas, e que ninguém nunca me amou. E ela disse aí, quanto engano. Aquela irmã foi restaurada, foi amada por um casal querido de uma célula, está discipulando, e Deus está trazendo de volta a chama do primeiro amor. Estamos chegando ao final, meu irmão. Esta palavra para você, aquela oração que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Fala ao meu povo, à minha igreja, ao meu irmão, à minha irmã. Você é meu filho amado, minha filha amada. Eu tenho coisas preciosas para a sua vida. Meu irmão, não vá para o mundo dos mortos. A irmã Aline confessou aqui que no mês de junho, por aí, quase que ela chegou aos fatos de tirar a sua vida. Tal era o engano, o sofrimento, e não tinha um carinho, um abraço. Não vá para o mundo dos mortos antes de você morrer. Não se sinta assim. É o grande e tremendo engano do crente. Não se sinta inválido para Deus. Você pode se sentir pouco qualificado para servir, como eu me sinto pouco qualificado para estar aqui, até comunicando essa palavra. Mas veja, a Deus
por causa dos erros cometidos do passado. Mas servir a Deus não é uma posição que se ganha. Não é uma posição que se ganha. Ninguém está qualificado para servir a Deus, mas mesmo assim, Deus nos chama para fazer parte do seu plano de redenção. Sai com essa palavra no seu coração. Minha esposa vem aqui, ela vai terminar com uma ilustração que vai falar ao seu coração, a gente vai orar por você. O que Deus tem falado, está falando no seu coração. Qual é o valor que você se sente que você tem? Ouça, Deus vai te dar uma palavra muito abençoada agora. Nós acabamos de ouvir esse testemunho maravilhoso do Edson, essa palavra em especial. O que você acabou de ler aqui agora. Deus não chama capacitados, Ele capacita os chamados. Deus tem escolhido você para fazer diferença na sua geração. Deus tem escolhido você para que o país seja habitável. Foi o que o Edson acabou de ler aqui. Deus tem escolhido a sua vida. Mas muitas vezes nós vivemos nesse engano que o diabo lança no nosso coração dizendo: quem é você? Quem é você? Você não tem competência para nada. Você é um pobre coitado. Ninguém te ouve. O diabo lança isso 24 horas no nosso ouvido. Mas eu quero dizer, queridos, que o seu verdadeiro Pai, quem criou você, é a única pessoa que pode dizer quem você é. Conta-se que um aluno estava na escola e certo dia ele correu para a sala do diretor e disse: diretor, eu estou pedindo demissão da escola, não quero mais estudar. Os meus colegas ficam o tempo todo dizendo que eu sou um burro, que eu nunca vou ser nada, que eu não sou nada, que eu sou um Zé Ninguém, eu sou mesmo. E eu estou pedindo demissão, vou sair, eu quero que o senhor me demita hoje da minha escola. E aquele diretor olhou para aquele aluno e disse: tá bom, filho, eu vou fazer o que você pede. Só que antes eu vou pedir um favorzinho para você. Eu hoje preciso pagar uma conta de R$500, mas eu não tenho nenhum centavo. E a única coisa que eu tenho hoje é um anel. E eu gostaria muito que você me fizesse um favor. Pegue esse anel. Tem uma feira aqui fora. Vai lá na feira. Vende esse anel para mim por R$500. Por favor, eu preciso pagar essa conta. Ele disse: tá bom. Pegou o anel, saiu correndo, foi na feira e disse, foi banca por banca. E falou com aquelas pessoas que estavam ali: olha, o meu patrão, o meu diretor precisa da sua ajuda. Ele precisa pagar uma conta, eu preciso vender esse anel. E ele está oferecendo esse anel por R$500. Aí a pessoa dizia: não, eu só posso pagar 10. Ele: 10 não, ele precisa de 500. Aí ele ia no outro, insistiu mais um pouquinho: eu só posso pagar 50. Ele: 50 não, é 500. Ele foi em todas as bancas e o máximo que ele conseguiu foi R$100. Ele voltou decepcionado e falou com aquele diretor: diretor, infelizmente, eu fui em todas as bancas e todos eles, o máximo que eu consegui foi R$100. Ele disse: faz mais um favorzinho, tem um ourives ali pertinho, vai lá, conta para ele a minha história e pede para ele avaliar esse anel. Não é para vender ainda, mas diz para ele só para avaliar. E ele foi até o ourives, ele olhou aquele anel e disse: olha, o seu diretor, seu amigo está vendendo esse anel. Se ele está, fala para ele que eu gostaria muito de comprar esse anel, mas eu só posso pagar R$5.000. Ele vale muito mais. Ele: o quê? 5.000? Ele mandou vender por 500, ele saiu correndo até sem fôlego. Diretor, o senhor não acredita? O homem vai pagar R$5.000 pelo seu anel. E ele pegou aquele anel e disse: eu sei, filho, esse anel é uma relíquia, ele não está à venda. Eu só fiz isso para mostrar para você que você está deixando que os feirantes da vida ditem o seu valor. Aquele homem é ourives. Ele confeccionou esse anel. Por isso ele sabe o valor dele. Queridos, eu quero dizer para você nesta noite que a única pessoa que pode dizer quem você é foi quem te fez. A única pessoa que pode dizer o seu valor foi quem te criou.
quem sonhou com você, quem idealizou você, quem escreveu uma linda história para a sua vida. O Salmo 139 diz que quando você era um pontinho lá no útero da sua mãe, Deus já te conhecia pelo nome. E Ele escreveu uma linda história. E o diabo sabe disso. E ele luta e tem lutado com todas as forças que ele possui para arrebentar com a sua vida, para roubar a alegria, para trazer esses enganos que você ouviu aqui nesta noite. E muitas vezes nós passamos a vida exatamente com esses enganos. Eu quero dizer para você que eu nasci numa igreja evangélica, eu cresci, mas eu vivi durante muitos anos da minha vida triste, cabisbaixa, cheia de complexos. Se eu pegasse um microfone como esse, que eu desmaiava, porque eu não tinha coragem de falar em público, eu não tinha coragem de subir num lugar como esse, e eu vivia assim. E um dia eu perguntei para Deus, Deus, por que a sua palavra diz que quando nós recebemos Jesus no nosso coração, nós recebemos alegria, nós recebemos amor? E Deus disse, falou ao meu coração, sabe por quê, filha? Porque você tem tanto lixo aí dentro, que enquanto você não jogar fora, eu não posso entrar com meu amor. O seu coração está cheio de lixo. E aí eu perguntei, e voltei novamente, fui ver o significado de Beuzebu. Beuzebu significa Senhor das moscas. Se o meu coração estava cheio de lixo, com certeza não era o Senhor que estava sentado, era outra pessoa que estava sentado no meu coração. E quando eu perguntei para Deus que lixo é esse, Ele foi trazendo mágoa, ressentimento, rancor, pecado não confessado, amargura, e eu fui colocando todo esse lixo para fora. E quando eu consegui jogar fora todo o lixo que estava no meu coração, eu pude pela primeira vez sentir a alegria do Senhor no meu coração. Eu quero dizer para você, não carregue lixo no seu coração. Não permita que o diabo lance mentiras, trazendo engano ao seu coração. Busque no seu verdadeiro Pai. Busque em quem sonhou com você. Busque em quem idealizou a sua vida. Qual é a sua identidade? O que Ele pensa ao seu respeito? Hoje nós ouvimos testemunhos tremendos no primeiro culto, agora no segundo culto, o Edson, com os 3 em 1, né? Quanta experiência de viver a vida toda enganado. No primeiro culto nós ouvimos líderes dizendo, e eles falavam isso para a gente, eu nunca vou ser um líder de célula, eu nunca vou ser um discipulador, eu não tenho competência nenhuma para isso. E hoje nós vemos líderes com excelência, líderes fazendo diferença, multiplicando a célula, sendo bênção na vida de outras pessoas. Esse é o projeto de Deus para a sua vida. Creia nisso. Tome posse dessa verdade na sua vida e viva a vida abundante que Deus tem para a minha vida, para a sua vida também. Amém? Glória a Deus, amados. Para terminar, está aí, você lê comigo, quando você estiver diante de uma tarefa muito difícil, faça o que for possível e peça a Deus para fazer a parte que não consegue realizar. É muito simples. Deus terá enorme prazer de completar a obra com você e na sua vida. O que deste culto o Espírito Santo está comunicando ao seu coração? Qual é o seu valor? Você vai sair daqui, o culto não vai terminar, reflita sobre isso, compartilhe com pessoas o que Deus falou no seu coração, ministre, deixe Deus ministrar o coração para tirar todo engano, toda mentira, todo engodo, compartilhe na célula, seja um ouvinte daquele irmão que está passando por alguma luta e você vai ser um facilitador do coração desse irmão, dessa irmã. Pastor Domício, venha para cá, está bem aqui que eu não vi. Vai terminar a palavra pastoral e obrigado por esta oportunidade, amado.